Olá, tudo bem? Oi, Fabrício. Então, Fabrício Oliveira, né? Ficou uma pergunta para responder para você. Você pergunta como é que se divide o IP, né? Bom, como você sabe, o IP é uma publicação de informação aeronáutica. Ela tem a característica de ser justamente uma publicação que contém informações, basicamente padrões. Quer dizer, todo país que é signatário da ICAO tem esse formato do tipo IP nosso, então isso vale para qualquer país que é signatário da ICAO, beleza? Vamos lá. No Brasil, então, nós temos o volume 1 e o volume 2. O volume 1, ele trata do que é uma parte chamada Generalidades, que trata lá de um monte de assunto. Tem outra parte muito importante, que é a en route, né? E tem o volume 2 que trata de aeródromo. Só para dar assim uma passada rápida, né? A parte GEM tem informações genéricas, né? Por exemplo, nessa parte GEM traz alguma regulamentação, né? Requisitos nacionais, diferenças, GEM 17, importantes, as diferenças que o Brasil tem em relação à legislação internacional, traz tabelas de códigos, serviços em aeródromos, fala sobre cartas, traz algumas informações sobre cartas aeronáuticas, serviços ATS, serviços de comunicação, a questão de meteorologia. Antigamente, para cada parte, comunicação, meteorologia, parte SAR, tinha uma parte separada, mas hoje tudo isso foi colocado em GEM, né? E o GEM 4, né, basicamente traz ali a questão de uso de aeródromos e helipontos, tá? Vamos para a ENRE. A ENRE é uma parte muito importante. Por que a ENRE é importante? É importante porque ela traz a regulamentação de tráfego aéreo. Eu digo, no IP, o que você precisa saber, assim, em termos de regulamento, basicamente está no ENRE. É lógico que na GEM lá tem umas coisas importantes no início, né, especialmente GEM 1.7, diferenças, né? Tem lá algumas coisas importantes, mas no ENRE 1 a gente vai encontrar regras e procedimentos gerais. Então até coisa que é repetida na ICA 100-37, tá? Mas a gente tem lá, é bom saber, né? Então o regulamento de tráfego aéreo não é só ICA 100-37, você tem na parte ENRE do IP também, né? Nós temos na ENRE 2, nós temos espaços aéreos ATS, classificação, uma série de coisas, né? Na ENRE 3 tem as rotas ATS, então fala sobre aeronaves, rotas convencionais, enfim, né? ENRE 4 fala sobre os auxílios rádios, o sistema de navegação e tal, implementados, alertas à navegação, ENRE 5 e, por último, ENRE 6, índice de cartas, né? Aqueles índices das cartas, tem o mapa lá com as cartas e tal, etc. E o volume 2, esse volume do IP2, ele só trata da parte AD. A AD é de aeródromo, airdrome, né? Então, vai ter os aeródromos e helipontos, né? E que aeródromos que aparecem lá no IP? São aeródromos principalmente internacionais, porque o IP, ele tem justamente essa característica de ser... se prestar à aviação internacional, tá certo? Então, basicamente aeroportos internacionais. E aí você tem também aeroportos mais importantes, por exemplo, Congonhas, não é aeroporto internacional, já foi no passado, mas não é mais. Mas ele está no IP, tá. Por quê? Porque é um aeroporto importante, grande fluxo de tráfego aéreo, então todos esses importantes aeroportos mais complexos, então vai ter todas essas informações lá na AD do IP, inclusive com cartas específicas para aproximação, questão de ILS e tal, umas coisas importantes lá, né? Então você vai encontrar todas as informações pertinentes. Por exemplo, o aeródromo de Guarulhos, o aeroporto mais importante internacional do Brasil, vai estar lá no IP, tem lá um monte de coisa, tá legal? Lá na parte AD do IP, beleza? E basicamente é isso aí, então, a questão do IP. Eu vou aproveitar esse vídeo aqui e já vou responder também a pergunta do Emanuel Geraldo. O Emanuel Geraldo, ele faz uma pergunta sobre a questão aqui de ATZ, CTR, né? Olha, bom,
Eu vou sempre dar aqui a referência do Refreshment, né? Lógico que tem também o nosso livro, quinta edição de Regulamento de Tráfego Aéreo Piloto Privado, mas só para padronizar aqui eu vou estar usando principalmente as referências do livro de Refreshment, que para piloto comercial e IFR, né? Então, lá no capítulo 2, especificamente do Refreshment, item 3.1 e 3.2, vai falar sobre a estrutura do espaço aéreo. Aliás, estrutura, espaço aéreo e serviços são duas coisas aí extremamente importantes, né? E lá nesse capítulo que fala sobre a estrutura e serviços, né? Lá tem o item 3.1, né? O item 3.1 que trata da ATZ e o 3.2 trata da CTR. Bom, o que é a ATZ? A ATZ é um espaço aéreo que pode ser controlado ou não, veja, não necessariamente é um espaço aéreo controlado. Mas a ATZ, ela tem um objetivo de justamente proteger o circuito de tráfego de aeródromo. Basicamente é isso, ela delimita. Agora você pergunta para mim, poxa, mas será que todos os aeródromos têm ATZ? Não, óbvio que não. Só vai existir ATZ aonde? Onde o DCEA determinar. Aí você fala, mas por que vai colocar ATZ? Por alguns requisitos especiais naquele aeródromo. Por exemplo, proximidade de outro aeródromo. Você pega a Marte, por exemplo. Você tem Congonhas aqui, você tem Guarulhos aqui. Marte está no meio, bem próximo ali à final da 09 de Guarulhos. Então, precisa ser delimitada essa ATZ. Ela tem uma característica específica, parece uma meia-lua e tal, e tem que ser delimitada, tá certo? Que tem circuitos especiais, enfim. Alguns aeródromos terão ATZ, outros aeródromos não terão ATZ. E o mais importante, a ATZ não necessariamente é um espaço aéreo controlado, tá? Tem ATZ que não é controlada, você vai encontrar isso na ENRE do AIP que acabamos de falar, tá certo? Agora você pergunta, quando que a ATZ é controlada? Bom, quando tiver o órgão de controle. Quem controla a ATZ é a torre de controle, certo? Então, ATZs que tem torre de controle serão ATZs controladas. E se não tiver torre de controle, evidentemente não é controlada, tá? Então, basicamente, eu acho que de ATZ o mais importante é isso aí. E a existência da ATZ são requisitos especiais, como a gente já disse. Bom, falando da CTR, a CTR é uma zona de controle ou região de controle, né? Tanto a ATZ quanto a CTR são zonas, né? A ATZ, zona de tráfego de aeródromo. CTR, zona de controle. A CTR é um espaço aéreo mais expandido. Por quê? O objetivo da CTR basicamente é proteger dentro de um espaço ali, né, o procedimento IFR. Ok? Seja esse procedimento IFR de decolar, de saída, um procedimento de saída IFR ou de chegada IFR. Mas basicamente a CTR é isso aí. Ela sempre estende a partir do solo até um limite especificado. Tá na carta, tá certo? Lá na ENRE também aparece, na ENRE, como nós falamos, aparece esses espaços aéreos. Então ela sempre parte do solo. Por que a CTR parte do solo? Uma razão simples, a CTR parte do solo porque o procedimento IFR acaba no solo, tá certo? Então alguém que faça o procedimento IFR estará sempre voando dentro da CTR. E é lógico, a aeronave que está no circuito de tráfego visual, certo? Então está dentro se tiver ATZ, ok? Bom, CTR eu acho que basicamente é isso, né? As CTRs elas serão classificadas como Delta ou Charlie. Basicamente, o DCEA classifica CTRs como Delta, onde não tem um serviço radar, desprovida de serviço radar. E Charlie, normalmente, quando tem serviço radar. A CTR vai estar sempre com uma terminal em cima e tal? Não necessariamente, tá certo? Nós temos alguns casos que a CTR também não está junto ali com uma terminal. E outra, a CTR, ela normalmente é controlada pelo APP, beleza? Agora, lógico, quando tiver APP naquela localidade, mas como a gente viu, né, e inclusive eu vou até dar umas referências aqui dos serviços que são prestados na CTR, inclusive também na terminal, então você vai ver que na página 59 do Refreshment,
a gente tem lá a figura 2.5, né? Fala então que na CTR e também na terminal, quem presta o serviço de controle de aproximação, e é este serviço que é prestado, quem faz isso a princípio é o app, mas pode ser torre? Pode ser torre também. Quando ali você não tiver um app, a torre poderá assumir essa função de controle na CTR. Beleza, Emanuel? Espero ter contribuído aí. Vamos falar também aí para o Rafael. O Rafael fez uma pergunta, né? Ele fala assim, voando em aerovia, você está voando em aerovia. E aí você vai sair, vai para um aeródromo na FIR. E aí o centro de controle normalmente fala, você aproa lá, né, aquele aeródromo. E é óbvio, você está descendo, né? Acima do 145, normalmente a gente vai estar no espaço aéreo controlado, né? Se você estiver na aerovia, é óbvio. Mas mesmo estando até fora de aerovia, tem grandes porções de CTA. Então, de uma maneira geral, acima do 150, você tem aí o classe do espaço aéreo controlado, tá? Agora, é aquele caso, você está numa aerovia e de repente ele te autoriza a seguir lá para aquele aeródromo, ele fala, abaixo do 150, ele diz o seguinte, olha, abaixo de 150, decida a seu critério. Por que que é? É porque você vai estar na FIR, é essa basicamente a questão, né? Então, muito possivelmente, não vai ter uma CTA ali embaixo, tá certo? Então, abaixo de 150 você vai estar na FIR mesmo, e como você sabe, né, vocês sabem, estão estudando aí, na FIR não se presta o serviço de controle, o serviço é de informação de voo. Inclusive, você vai estar falando com o centro, e o centro de controle de área é um órgão de controle de tráfego aéreo, sem dúvida, presta o serviço de controle de tráfego aéreo. Aonde? Dentro do espaço aéreo controlado, evidentemente. Quando você desceu, saiu da aerovia, foi entrar lá abaixo de 150, você entrou na FIR, você está em FIR, apesar de seu voo ser IFR, e é lógico, você está com plano IFR, você está com plano IFR, o voo é IFR, o aeródromo que você vai pousar opera IFR, tá certo? Então é um plano Índia, no plano de voo está lá Índia, plano IFR, mas você não receberá o serviço de controle, o serviço ATC por parte do centro quando tiver na FIR. Por quê? Porque é FIR, né? Então o serviço prestado é o serviço de informação de voo. A classe desse espaço aéreo é Golf, então é prestado o serviço de informação de voo apenas, tá certo? Por isso que a descida é seu critério. Por quê? A descida é seu critério porque você vai descer até onde? Até o nível mínimo, na FIR. Lembra? Eu até falei nessa live que nós falamos sobre o nível mínimo na FIR. E o nível mínimo na FIR é responsabilidade do piloto em comando calcular. Lembra que eu falei 5 milhas para cada lado, ou 8 quilômetros, e aí você aplica a AMA, soma o resultado que der, vai achar o nível IFR. Tá legal? E a AMA, lembrando, é a altitude mínima diária para voo em India Mike Charlie, tá? Bom, depois, se for o caso, a gente vai falar sobre outras coisas aí. Beleza? Bom, muito bem. Quem mais tem aqui? Tem o Daniel Bibler. Eu acho que não sei se eu pronunciei corretamente, mas ele fala com, né, Daniel, vejo uma certa indignação sua aqui na questão. Ele diz assim, ultraleve de alta performance, né, não pode voar em áreas como, por exemplo, o aeródromo, né, ou em áreas densamente voadas, né? Por exemplo, não pode pousar em Marte, tem restrições devido à densidade de tráfego. E ele fala, poxa, mas isso é um absurdo. Então, isso depende da ANAC, na verdade, tá certo? Eu compartilho com você que realmente existem ultraleves hoje, que são ultraleves só no nome, né? Mas tem performance muito melhor, até maior ou melhor, mais bem equipados, com aviônicos bastante adequados e tudo, e lamentavelmente está nessa classificação de ultraleve, mas tem grande alta performance. Então, ora, é uma aeronave, por que que então tem essa restrição? É verdade, mas isso aí é competência da ANAC, tá certo? Eu também não vejo muita razão dessas restrições.
Agora, é competência da ANAC, aí não tem muito a ver com a questão de tráfego aéreo, né? É lógico que se você liberar para essas aeronaves, vai ter um maior acúmulo de tráfego. Ok, mas isso é função dos órgãos de controle estabelecer este controle, tá certo? Aproveitando, emendando, o Caio T, ele faz uma pergunta muito próxima à tua aí, Daniel, que ele fala assim, com relação ao piloto habilitado, né, que vai voar, que ele fala de ultraleve, existe proibição para localidades em espaço aéreo controlado? Veja, é aquele que eu disse, o ultraleve é uma aeronave, está dentro do conceito de aeronave. A ANAC impõe aí algumas restrições para a utilização do ultraleve, tá? Agora, me parece que a princípio não há restrições com relação ao aeródromo controlado. Vou te dizer com absoluta certeza, a minha especialidade não é legislação ANAC, né? A minha especialidade é a regulamentação de tráfego aéreo, portanto, a legislação específica, ICAO e DSEA, tá certo? Mas, a princípio, não há restrição. Existe sim isto que o Daniel citou, que é áreas mais densas de tráfego e tal. Mas não me lembro, para falar a verdade, não me lembro de restrição quanto ao aeródromo tem controlado ou não. Aeródromos que não tem órgão ATC, o ultraleve opera numa boa. Agora, não tenho certeza se a ANAC fala alguma coisa a respeito de ter torre de controle e ser proibido. Eu vou ficar te devendo essa, tá bom? Mas eu acho que não. A princípio, eu acho que não. Beleza? Bom, vamos continuar. Eu queria falar com Diego Henrique. Diego Henrique, ele, que ele fala aqui? Ah, rapaz, olha que interessante. Ele pede dicas para assimilar a questão da tabela de espaço aéreo e a tabela de velocidade IAS para espera. Eu digo sempre o seguinte, regulamento de tráfego aéreo nós temos que entender, né? Tem que entender. E eu sempre falo, não decore e tal, mas tem coisas que fica meio complicado, tá? A tabela de velocidade é uma coisa que quase não dá para fugir disso, né? Mais uma vez a gente vai no nosso livro aqui de regulamento de tráfego aéreo, e aí na página 43 tem essa tabela, tá? Página 43, que é justamente justamente o capítulo 2, que fala de estrutura de espaço aéreo, tem aquela tabela completa. Aliás, essa tabela eu criei, aliás, ela é copiada a rodo aí, né? Eu fiz uma tabela que ficou bem assim, didática, eu diria, e ela é uma tabela bem visual, quer dizer, um montão de coisa lá, tá tudo ali sintetizado nessa tabela. Mas vamos lá, eu tenho uma dica sim para falar com relação a essa tabela aí. Bom, então eu espero que você esteja com a tabela na mão, tá? Eu vou falando aqui e veja se faz sentido para você. Então você pode observar que nós temos a parte de IFR em laranja, tá certo? E a parte de VFR em verde claro ali, né? Vamos primeiro para a parte de IFR. Vamos ver as características. Bom, olha para mim aqui, ó. Então, eu tenho 5, certo? Eu tenho 5 espaços aéreos que são controlados. Existem 5 espaços aéreos que são controlados. A, B, C, D e E. Ó, tá na tua mão os espaços aéreos controlados, tá? A, B, C, D e E. Não de todo mundo, né? Teve um antigo presidente aí que não teria, né? Mas brincadeiras à parte, a gente tem os espaços aéreos controlados na palma da mão. E aí você tem o FOX, que é um espaço aéreo que não é controlado, recebe o serviço de assessoramento, no caso só para o voo IFR, e o espaço aéreo Golf, que é FIR, tá? Bom, ok. Muito bem. O que é dito aí? Então, se você olhar a tabela aí no livro, na página
43, a figura 203 do refreshment, você vai ver que ele fala de separações, de serviços prestados, de limite de velocidade, de radiocomunicação e de autorização. Também 5 coisas, tá certo? Bom, vamos primeiro imaginar o espaço aéreo como um todo. Então, existe o espaço aéreo e existe uma grande divisão no espaço aéreo. Que divisão é essa? Superior e inferior. E você sabe muito bem, todo mundo sabe, que o espaço aéreo inferior vai até 245 inclusive para baixo e 245 exclusive para cima. Para baixo bate no chão, para cima vai para ilimitado, tá certo? Então, para baixo espaço aéreo inferior, abaixo de 245 inclusive, inferior, 245 exclusive, superior. Beleza? Ok. Então imagine que todo espaço aéreo inferior e todo superior, genericamente, tudo é FIR, tá? Então o genérico é FIR classe Golf. Dentro da FIR você vai ter os espaços aéreos controlados. Beleza? E as rotas, evidentemente. Tá. O que é controlado? Né? Vamos lá. Vamos já matar a classe alfa. O que é classe alfa? A característica básica da classe alfa é que tudo que é controlado, né, acima, no espaço aéreo superior é alfa. Mas é só isso? Não. Também no espaço aéreo inferior, acima de 150, né, ou de 145, também é alfa. Por quê? Porque nesses espaços aéreos só pode voar voo IFR, tá certo? Então já matamos um montão de coisa. Veja, o espaço aéreo superior, se ele for controlado, no caso a UTA, classe alfa, mesmo CTA do espaço aéreo inferior, né, que é espaço aéreo controlado inferior, acima, né, de 145, também é tudo alfa. E aí só tem voo IFR. E no espaço aéreo classe alfa é proibido o visual, só tem voo IFR, é proporcionado serviço de controle, separação entre todos os tráfegos, maravilha, não tem restrição de velocidade. Show! Tranquilo? Classe A, matamos um monte de coisa. O que ficou faltando aí? Ficou faltando abaixo de 150, tá certo? E o que eu vou ter aí? Bom, posso ter porção de CTA, terei aerovias inferiores abaixo de 145, e notadamente, e aí principalmente as aerovias convencionais, porque as aeronaves, de maneira geral, elas param ali no 150, tá certo? Então, basicamente, mas eu tenho aerovias no espaço aéreo abaixo de 150, tá certo? E aí ela é classe Delta. E as terminais? E as CTRs? Pois é, terminais de CTR vai depender, né? Normalmente sem radar é Delta e com radar é Charlie. Pronto, já matamos mais um monte aí. Você fala, e a classe Bravo, Soares? Olha lá, não tem Bravo no Brasil. Por enquanto, tá? Não tem classe Bravo no Brasil. Dá uma olhada aí na tabela, né? Na tabela você vai ver que na classe Bravo vai poder ter voo VFR e FR. Portanto, também vai estar abaixo de 145, tá certo? Então, mas nós não temos no Brasil, onde eu teria separação entre todos os tráfegos. FR, visual, visual, visual. Tá? Não tem restrição de velocidade, comunicação rádio obrigatória e serviço ATC. Você pode observar nessa tabela do IFR que o serviço ATC é prestado em todo espaço aéreo controlado. Você pode observar nessa tabela que a comunicação rádio para o voo IFR sempre eu tenho que ter comunicação. É condição sine qua non para o voo IFR, tá certo? Veja como ficou simples, né? E aí fica a classe Delta e Eco para os espaços aéreos controlados. Na Delta e Eco, gente, qual é a diferença entre classe Delta e classe Eco? Se você observar aí, você vai ver que para IFR não tem diferença nenhuma Delta e Eco. Não tem diferença, tá? Por exemplo, só é prestado separação entre voos IFR. Não entra a separação do IFR para o visual, por exemplo. Isso só aconteceria na classe Charlie, tá? Aliás, a diferença entre a Delta e a Charlie, nós principalmente temos essa característica aí. Na classe Charlie separa IFR, IFR e IFR visual, tá? Por que não separa visual, visual? Porque aí eu teria classe Bravo e não Charlie, tá? Bom, na Delta e Eco, então não há diferença para o voo IFR. Então tem separação IFR e IFR, o serviço prestado é ATC e informação de tráfego, incluindo informação de tráfego sobre os tráfegos visuais que eventualmente apareçam.
E você nota nessa tabela que a partir da classe delta já existe restrição de velocidade abaixo do nível 100, tá? Então, abaixo do nível 100, você começa a ter restrição de velocidade. Em terminais, em CTRs, né? Mesmo em CTAs, e mesmo aerovias, né? Eu sei que são CTAs em forma de corredor. Abaixo do 100, eu tenho restrição de velocidade 250 nós. Beleza? E isso acontece, inclusive, na classe Fox, como você pode ver aí, na classe Golf também, essa restrição de velocidade. Isso começa a partir da classe Delta em diante. Na classe Fox, aí eu tenho o serviço não é mais controle, é assessoramento, dá informações úteis somente ao voo IFR, tá? Então é o serviço prestado, beleza? E informação de voo, lógico, quando se tratar de voo visual. Na classe Golf é FIR, região de informação de voo. Qual é o serviço prestado ao voo IFR? Mesmo sendo IFR, então, evidentemente, vai ser o serviço de informação de voo também. Legal? Agora, você vê lá embaixo, né, que na autorização ATC, é lógico, a autorização ATC, ela está limitada ao espaço aéreo controlado, evidentemente. Vamos passar agora na parte de baixo dessa tabela aí, que é o voo visual, VFR. Bom, no voo visual eu vou ter basicamente os mesmos elementos do voo IFR. Pode ver na tabela, eu terei separação, aí entra a condição Victor Mike Charlie, tem a questão de limitação de velocidade, tem a questão da exigência de rádio e tem a questão de autorização ATC, tá? Então vamos prestar atenção aí. Muito bem. Bom, o elemento novo aí nessa tabela do visual é a condição Victor Mike Charlie. Como você sabe, Victor Mike Charlie é Visual Meteorological Conditions, condições meteorológicas para o voo visual. Qual é o básico do VMC? O básico do VMC é aquela questão de visibilidade de 5 km ou 8 km. Observe aí na tabela. Observe, a tabela você deve estar olhando aí no nosso livro. Ah, você não tem o livro? Então compre. Tá ok? Mas vamos lá. Você vai ter na tabela o Victor Mike Charlie. O Victor Mike Charlie, então vamos lá. Qual é a visibilidade geral para o Victor Mike Charlie? Abaixo do 100, 5 km. Acima do 100, 8 km. É exigido, tá? Bom, tem um aspecto também de separação de nuvem horizontalmente. Para voar visual não posso entrar em nuvem. Qual é a separação normal? 1.500 metros horizontalmente. Verticalmente, acima da aeronave, 1.000 pés. E abaixo da aeronave, nuvem até 1.000 pés, me desculpem. Eu espero que não seja coronavírus. Bom, é só uma tosse, eu tô com a garganta um pouquinho ruim, mas acho que está tranquilo. Dá para terminar essa live sem problema. Então, eu tenho aí uma separação de 1.000. Você fala, mas como, Soares? Vai ter nuvem abaixo da aeronave? E aí eu não tenho que ter referência com o solo? Sim, o Victor Mike Charlie exige isso. Mas eu posso ter uns pedaços, né, de nuvem. E essa separação não pode ser inferior a 1.000 pés. Beleza? Então esse é o básico do Victor Mike Charlie, tendo metade da área da visão do piloto abaixo da aeronave desobstruída. Legal? Ok, muito bem, então vamos lá. Classe A. Classe A é proibido o voo visual. Matou. Classe B para o visual. Bom, nós não temos no Brasil, mas cai na ANAC? Cai sim, cai. Então vamos saber o que é a classe B. Separação da classe B. Todos os tráfegos. Em outras palavras, IFR, visual, visual, visual. Por isso que não tem no Brasil. Não temos separação de visual, visual no Brasil, tá? O Victor Mike Charlie, tá vendo que é diferente o Victor Mike Charlie na Bravo? É diferente, tá vendo? É diferente. Como é que é esse Victor Mike Charlie na Bravo? Basta eu estar livre de nuvem, não tem a separação horizontal 1.500 e 1.000 pés vertical, certo? Ou seja, tem que ter a visibilidade, que é 5 km abaixo do 100, 8 km acima do 100, beleza? E a limitação de velocidade, você observa que chega ao máximo da limitação de velocidade, que é 380 nós, independente do nível. Mas se você acompanhar aí, você vai ver que a partir da Bravo, da Charlie em diante, o voo visual tem limitação abaixo do nível 100, 250 nós e 380 nós acima do 100. Por que a velocidade acima do 100, a limitação ou restrição máxima é maior? Porque quanto mais alto você tiver, você pode empreender uma velocidade maior e sem
ter maiores problemas com as referências. Se você voar com essa, então por que eu não posso usar baixo? Se você usar baixo, muito próximo do solo, imagina uma aeronave a 380 nós em nível baixo. Ela não ia conseguir acompanhar referência nenhuma. Entendeu? Então é isso aí. Bom, comunicação bilateral é exigida e autorização ATC. Aliás, com relação à comunicação, já queria falar logo de cara aí. Se você observar, classe B, C e D exige a comunicação rádio. A E, não. Apesar de ser espaço aéreo controlado, classe E não exige comunicação rádio. Olha que interessante. E é lógico, na Fox e Golf também não exige comunicação rádio para o voo visual, tá? Mas aí não é espaço aéreo controlado, a questão é a classe E. Aliás, a diferença entre D e E no visual está exatamente nesse quesito aí. Então é óbvio que a autorização ATC para o voo visual, autorização de controle, ela fica limitada à classe B, C e D. E não, porque não é exigida a comunicação rádio. Faz sentido, né? Bom, e aí ficou faltando aí as questões das separações e a questão dos serviços prestados, né? Então, na classe B o serviço prestado é ATC, evidentemente. Na classe C, para o voo visual, olha aí para o voo visual. VFR e FR é separado, né? Aquilo que a gente disse lá, né? Você viu lá na IFR, FR e FR visual. Então se separa. Eu separo o visual do instrumento na classe Charlie, tá? E serviço ATC para separação do IFR e informação de voo entre tráfegos VFR, tá? Na classe D, E, F e G não se proporciona separação de tráfego. Você fala, pumba, mas como? Classe D e E não é espaço aéreo controlado? Fox Golf, ok, mas D e E não se separa voo visual? Não. Pense, nós estamos falando de voo visual. O voo visual ele é responsável, o piloto é responsável pela separação do seu tráfego com outros tráfegos visuais. Ok? Não só isso, inclusive com relação a obstáculos, a gente sabe muito bem disso, tá certo? Bom, e o serviço prestado na DIE? Serviço de informação de voo, tá? Entre tráfegos de instrumentos e visual, tá certo? É isso aí. Na classe E vai ser prestada informação de voo se eventualmente a aeronave tiver rádio e estabelecer esta comunicação. Na classe Fox e Golf, basicamente a mesma coisa. Se houver a comunicação, será prestado o serviço de informação de voo. É lógico, eu falei muita coisa aqui, mas eu acho que deve ter ficado lógico aí. Muito bem, a tua pergunta foi bem grande, né, Diogo Henrique? Diogo Henrique, a outra coisa, página 43, tem lá aquela tabela. É a página 43? Não. É 121, que é aquela tabela de velocidade IAS para como decorar isso aí. Meu amigo, tem coisa que não tem muito jeito, mas você tem que fazer uma coisa o seguinte, olha, essas velocidades máximas, IAS máxima para espera, infelizmente cai na ANAC, na prova de FR, prova de companhia aérea, nossa, costuma cair, você tem que saber. Então fala, pô, eu vou desistir dessa, não desista, porque cai. Cai e cai muito, né? É uma questão que cai muito. Então vamos lá. Bom, primeiro eu tenho que colocar os parâmetros. Essas janelas, né, que nós temos de velocidade, de órbita, ok? De espera. Então a velocidade é a IAS, ou seja, velocidade indicada, que é o máxima, e é parâmetro máximo que é importante. Você vai ter a condição com turbulência e a condição sem turbulência. Então tem duas colunas, com turbulência e sem turbulência. E aí vamos ver os níveis. Então, grave aí, eu tenho até 14 mil pés, eu tenho de 14 mil pés a 20 mil pés, de 20 mil pés até 34 mil pés e acima de 34 mil pés. Vamos lá? Pegou? Vamos lá. Até 14 mil pés. Então, e aí, inclusive, isso que é interessante, às vezes eles exploram isso aí. Então eu tenho velocidades até 14 mil pés, é um determinado padrão. De 14 mil pés a 20 mil pés é outro padrão. E de 20 mil pés a 34 mil pés. E depois acima de 34 mil pés. O que, aliás, fazer esperas nesses níveis muito altos aí é um negócio pouco prático, mas a questão é que cai na ANAC. Então, até 14, de 14 a 20, de 20 a 34 e acima de 34 mil pés, tá? Bom, vamos à condição de
com turbulência, sem turbulência. Na primeira, até 14 mil pés, inclusive, então, com turbulência, a velocidade, para categorias A e B, para classificação de voo IFR, eu teria 170 e 170, com e sem turbulência. Viu aí na tabela? Página 121, que é a figura 415, tá? Que é 170 a 170, igual. Se for outras categorias, delta e assim por diante, aí você vai ter 230 e 280 nós, tá? Tem que decorar isso aí, sinto muito. Agora, de 14 mil a 20 mil pés, nós vamos ter, com turbulência, a velocidade de 240, em cima é 230, né? 240 nós é aqui. E, na verdade, na condição de turbulência, né, eu vou ter de 280 a Mach 0.83, tá? Então, só recapitulando, outras categorias, né? Vamos lá, até 14, acho que eu dou uma enrolada aqui, mas vamos corrigir aí. Olha lá, até 14 mil pés, condição normal, aqui, condição de turbulência, aqui. Condição normal até 14 mil pés, categoria A ou B, 170 a 170, legal. Até 14 mil pés, condição normal, 230, condição normal, tá? Olha lá, acima, até 14 mil pés, condição de turbulência, 280, ou 170, categoria A, tá? Bom, de 14 a 20 mil pés, de 14 a 20 mil pés, nós vamos ter normal 240, com turbulência 280 ou Mach 83. E cai muito de 20 a 34 mil pés, que seria a condição normal 265, com turbulência 280 ou Mach 83. E acima de 34 mil pés, independente com turbulência ou não, é de Mach 83. Tá legal? Um grande abraço, vai ter mais perguntas aí pra gente responder. Até mais.